irmãos, a paz para cada um de vocês que estão participando conosco desse nosso terceiro vídeo da série das 7 igrejas do livro do Apocalipse que nós estamos estudando. Convido você que está nos escutando e participando conosco a curtir a nossa página no Facebook, entra no Cenáculo, a também se inscrever no nosso canal no YouTube, o Wendel Barros, e fazer parte dessa grande rede, desse grande mover de Deus para esse tempo, para cada um de nós que estamos participando e quer se entregar, quer entregar a sua vida a Ele em cada dia, a cada dia, porque assim precisa ser a nossa vida, a cada dia se colocada, se apresentada nas mãos do nosso Deus. Em especial, nesse dia, nós vamos falar a igreja de Esmirna. Foi a segunda carta que São João, o apóstolo João, escreveu para a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade muito bonita, uma cidade que se desenvolvia muito bem, apesar do seu povo simples, do seu povo sem muitos estudos. Foi uma cidade construída com a ajuda do povo. Além disso, Esmirna tinha um trabalho muito evoluído com a questão da medicina, o atendimento médico era muito evoluído ali naquela cidade. Esmirna tinha uma rede de tratamentos muito conhecido ali naquela região. Esmirna também, além de ser conhecida com a questão da saúde, do tratamento da saúde, era também conhecida por um grande estádio olímpico que ela possuía, e que ali aqueles que venciam os seus jogos, as competições que ali estavam, recebiam uma coroa de ouro. Isso tem todo um significado daquilo que Deus quer nos falar através dessa igreja. Lembrando também que ali na cidade de Esmirna tinha uma colônia de judeus, e esses judeus por vezes se voltavam contra os cristãos, se rebeliavam contra os cristãos, e também tem uma fala direcionada a esse povo e como o tratamento que Deus dá a esse povo ali na carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna e toda a cidade de Esmirna, eles prestavam um culto ao imperador romano. Então, os cristãos, e que eram fiéis, e que foi a perseverança e a fidelidade desses cristãos que o fizeram fortes, grandes, que o fizeram experimentar de fato do amor e da grandeza de Deus em suas vidas. Eles recusavam ao culto ao imperador romano, e por causa disso sofriam a represária desse império romano que ali se estabelecia na igreja de Esmirna. Então era para essa igreja, que vivia mediante a conflitos, que mediante ao investimento do mal contra as suas vidas, o mal intervia sobre aquele povo, e ainda na dificuldade, na dor, no sofrimento de quem vivia a represária, aquele povo se mantinha fiel. Esmirna era então a igreja que obedecia a Deus, que temia a Deus e queria viver segundo a sua ordem. E isso foi o que fez o olhar de Deus a Esmirna ser diferenciado. Dentre as 7 igrejas, foram 2 únicas igrejas em que Deus não tratou com severidade, mas com carinho, amor. E essa foi a igreja de Esmirna. Nós vamos pegar aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 ao versículo 11. Aqui está a carta à igreja de Esmirna. E o livro do Apocalipse diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência, és rico, porém, e as blasfêmias de alguns do que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo, versículo 10, do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar algumas dentre vós na prisão, para ser disposto à prova.
Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, nós vamos aprofundar agora naquilo que o Senhor escreveu a essa igreja. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. É esse o Cristo ressuscitado que se apresenta à igreja de Esmirna e que se apresenta como o primeiro e o último. O Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem o poder, o ressuscitado, a quem todos nós estamos submetidos a ele. E assim ele se apresenta à igreja de Esmirna. Depois, o segundo versículo, ele diz assim à igreja de Esmirna: conheço tua tribulação, tua indigência, és rico. Olha como que o Senhor diz. Olha o carinho, eu conheço tua tribulação, tua indigência. Eu sei o que você está passando, o que você está sofrendo, a dificuldade que você tem vivido, o sofrimento que você tem passado. Tua indigência, não tens nada, não tens bens, é uma igreja pobre. É uma igreja que constituída de pessoas muito simples, pessoas de um poder aquisitivo muito simples, mas um povo que teve o reconhecimento do Senhor. Eu conheço tua tribulação e a tua indigência. Mas aí vem ele e nos diz, completando esse versículo: és rico. A igreja que era pobre, que vivia na tribulação, na indigência, como a palavra diz, o Senhor diz: és rico, porém, porque a riqueza não consiste em grandes bens, mas na experiência que nós fazemos com o Senhor. E aqui de fato ele diz: és rico, porém, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, na indigência, o Senhor chama essa igreja de um povo rico. Era assim que o Senhor os chamava. Continuando o versículo, ele diz: e as blasfêmias de alguns do que se afirmam judeus, mas não o são. Aquele povo de Esmirna sofria a blasfêmia de um povo judeu que se dizia cristão, mas não eram, e que blasfemavam contra o povo de Esmirna. Aí o Senhor vem e diz a eles: pelo contrário, aquele povo que se voltava contra a igreja de Esmirna, pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irá sofrer. Meu irmão, aqui o Senhor está nos falando mais uma vez: não tenhas medo do que irá sofrer. Aí nós podemos pegar outros versículos bíblicos. No mundo tereis de ter aflição, vocês passarão por dificuldade, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus é o vencedor do mundo, é o primeiro e o último, é o Alfa e o Ômega, é o ressuscitado. E ele diz aqui: não tenhas medo do que irás sofrer, não tenhas medo. Aprofunda mais o Senhor naquilo que essa igreja ainda iria passar. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. E é isso que de fato o mal quer fazer conosco. Ele quer lançar sobre nós o seu veneno, ele quer lançar sobre nós disseminando sobre nós e no nosso coração o mal que é próprio dele. O Senhor continua dizendo a nós: tereis uma tribulação de 10 dias. Terei uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Oi, irmãos, nós podemos aprofundar nisso aqui agora. O mal virá, o mal investirá em mim, contra a minha vida, contra a sua vida. O mal investirá contra nós. Aqui o Senhor está nos chamando a atenção e nos direcionando nessa tarde para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Olha o que Ele está dizendo: tereis tribulação de 10 dias. Ele está dizendo que a tribulação vem,
mas que nós precisamos nos manter firmes, porque ela passará. Ele diz aqui: tereis uma tribulação de 10 dias, mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Lembra da passagem? Aquele que for fiel até o fim será salvo. É esse o chamado que ele nos faz. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Então nós não podemos temer, nós não precisamos ficar cabisbaixos, temerosos contra o mal que se lança sobre a nossa vida, porque o mal vai passar. 10 dias o mal irá passar, mas olha o que ele diz a nós aqui, meu irmão, mais uma vez: mostra-te fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Se você for fiel e perseverar até o fim, você receberá a coroa da vida. E ele ainda vem explicar um pouco, quer explicar um pouco mais a nós nessa palavra. Lembra o que eu disse para vocês? Por que ele chama a atenção à igreja de Esmirna aqui? Para a coroa da vida. Lembra daquele povo que nós falamos lá atrás? Que a cidade de Esmirna era conhecida por um grande estádio olímpico que ela tinha e pelas disputas que ali haviam. E aqueles que venciam ganhavam uma coroa de ouro. Ouro na Bíblia tem um significado bem claro para os estudiosos da palavra. Ouro significa realeza. E aqui Deus vem nos ensinar o que aquela coroa quer dizer, aquela coroa de ouro que aqueles esportistas ganhavam, os jogadores ali ganhavam. Ele diz: mostra-te fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Nossa vida, assim como aqueles jogadores, ela é esse intenso combate que nós precisamos viver. E como aqueles jogadores que recebiam uma coroa de ouro, nós também receberemos ao final a coroa da vida. É essa a promessa para mim e para você. Receberemos de fato a coroa da vida. Essa é a promessa do Senhor para nós. E assim ele termina a sua carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E concluindo, ele nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. No mundo havereis de ter aflição. Coragem, eu venci o mundo. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu não te deixarei sozinho. Eu enviarei sobre vós o defensor. É assim que esse Deus nos trata. É assim que esse Deus nos chama a confiar. E na dificuldade, na tribulação, no sofrimento, nós precisamos ser fiéis. A palavra de Deus é todo o ensinamento que ele tem para nós nessa tarde. E falando à igreja de Esmirna, ele fala para mim e fala para você nessa tarde. Vale a pena confiar. Vale a pena esperar. Vale a pena experimentar dia após dia o cuidado desse Deus. Porque a cada dia só nos basta o seu cuidado. Porque haveremos de sofrer perseguições, tribulações, falarão mal de cada um de nós, rogarão pragas, palavras de maldições contra as nossas vidas. Mas ao final nós receberemos a coroa da vida. E é essa coroa da vida que eu e você herdaremos ao final de uma batalha, de uma luta. Receberemos como presente dele pela nossa perseverança. Assim como a igreja de Esmirna foi perseverante, que nós também sejamos. Deus os abençoe, que ele proteja você, a sua família, a sua vida, e que faça você e toda a sua família perseverante também. Nesse tempo oportuno, é isso que o Senhor quer dizer a mim e a você. Tenha coragem, tenha coragem. Você e sua família, tenha coragem. Vale a pena ser de Deus, e é a nossa fidelidade que alcançará a misericórdia do coração de Deus sobre as nossas vidas. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, fique no seu coração a bênção desse Deus Todo-Poderoso que nos reuniu aqui nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.